2 Coríntios capítulo 4, quem encontrou diga amém. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando então com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Fala conosco, ó Deus, pela tua palavra, através dessa palavra que é poderosa, viva, eficaz, e que sempre, ó Deus, realiza aquilo que está no teu coração e que é a tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o título da mensagem nesta noite é Cumprindo o Meu Ministério. Cumprindo o Meu Ministério. Eu sei que tem muita gente que às vezes fica anos e anos na igreja e sofre com isso. Definição do que é ou de qual é, melhor dizendo, o meu ministério. Qual é o meu ministério? Bom, eu já aponto para você um que é um ministério para todos os convertidos e salvos, remidos e regenerados por Jesus Cristo, que é anunciar a sua palavra. Se você já estiver fazendo isso, e eu não combinei com o momento missionário, mas o momento missionário dessa noite focou nessa realidade, o testemunho da irmã, de que ela não consegue ficar sem falar do amor de Jesus. Então todo crente em Jesus Cristo, todo aquele cristão de fato convertido, ele já tem esse ministério. Isso já é nato, já nasceu com o cristão. Ele precisa falar do amor de Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha esta preocupação, mas ele tinha uma preocupação que ia além, porque ele queria cumprir esse ministério com fidelidade. E ele tinha percalços, ele tinha desafios que talvez eu e você não tenhamos, porque ele tinha uma vida passada que às vezes o comprometia. Ele não estava errando, não estava vivendo mais uma vida de erro, mas volta e meia alguém se levantava contra ele falando do seu passado. Em um dos comentários que eu tive acesso, foi relatado exatamente assim, que devido à vida que ele vivia, comparado à vida que ele levava hoje, algumas pessoas se levantavam contra ele, duvidando dele. Bom, ele começa o texto dizendo que ele já tem esse ministério segundo a misericórdia, porque ele tinha ciência de quem ele foi. Se eu e você de fato tivermos ciência de quem nós fomos, nós sabemos que tudo que somos e tudo que fazemos é pela misericórdia de Deus. Sim ou não? Claro que sim. Tudo é pela misericórdia de Deus que nos foi feita, ele diz aqui. Mas ele diz: não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ele ainda fala: não quero andar com astúcia.
Ele vivia naquele tempo situações de que o evangelho, e não é diferente dos dias de hoje, que o evangelho estava sendo adulterado, mudado, pregado de outra forma. Alguns extremamente zelosos punham um peso sobre o povo, porque queriam fazer um mixer, queriam mixar cristianismo com a velha aliança, ou a crença dos judeus, e ficava pesado. Mas tinha os liberais, e ele disse aqui o seguinte: eu rejeito essas coisas vergonhosas que se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação do evangelho. O que ele queria realmente levar era um evangelho genuíno. Um dia, falando com um pastor, eu fiquei muito grato a Deus quando eu comentei com ele o que eu tenho falado, o que eu tenho pregado, como nós temos direcionado esta igreja, não somente eu, mas a liderança da igreja. E ele disse assim: glória a Deus, pastor, porque você não se vendeu, a sua igreja não se vendeu. Porque se a gente olhar aí fora, está fácil crescer a igreja, é só mudar a prédica, é só mudar as coisas, é só pegar o domingo e encher o povo de otimismo e não trazer o povo à realidade. É só, não estou dizendo nem de mentira, tá bom? Mas é só levar o povo para uma zona de conforto, ou ficar omitindo algumas coisas. Não é bem assim, aquela pregação que é bem light, mas que esconde a verdade. O apóstolo Paulo, ele cumpria o seu ministério. Eu e você precisamos cumprir o nosso ministério, mas tem que ser com fidelidade. Ele diz no versículo 3 que o evangelho ainda está encoberto para alguns. E há um comentário exatamente sobre isso, que para alguns estava ainda encoberto, porque ainda havia alguns que não o ouviam, os seus próprios patriarcas ali não o ouviam. E ele diz que para esses que estão então se perdendo, esse evangelho estava encoberto. Mas ele cita uma outra situação, e não vou ficar aqui falando só de que talvez não ouviam o evangelho que ele pregava, por ser ele o pregador, mas ele diz que tem uma outra razão, e que inclui, talvez, falar da moral dele, para que as pessoas não ouvissem, que é o Deus deste século, cegando o entendimento dos incrédulos. Então, as pessoas já tinham um pé atrás com ele, mas já entrava em cena o próprio diabo, para que as pessoas não crescem na sua mensagem. Eu parei hoje e pensei: Senhor meu Deus, tenha misericórdia. Aí lembrei que ele também pediu aqui, né? Tenha misericórdia, porque um homem como o apóstolo Paulo, com tantos levantes assim. Mas irmão, essa palavra é para mim e para você nessa noite. Quando você se levantar a pregar o evangelho genuinamente, levantar-se-ão pessoas, pode até acontecer isso, levantar-se pessoas para dizer: ai, agora você fala, agora você prega, agora você anuncia, agora você vive isso. Não desfaleça. Também não é aquela questão de que o que é importante é o que Deus pensa de mim, o que as pessoas pensam, eu não estou nem aí. Não, as pessoas precisam ter algo com relação a você, mas que primeiramente passe pela aprovação de Deus. No entanto, ele fala aqui que ele se auto-recomendava a consciência de todo homem. Todo homem que viesse falar com ele, ele dava comprovação de mudança. Acontece que tem gente que não quer mudar, então por isso é mais fácil falar que o que importa é o que Deus pensa de mim e não os outros. Mas viu só como ter um ministério exige responsabilidade? E ainda levar esse ministério com fidelidade,
é mais responsabilidade ainda. Mas ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas aí ele fala no versículo 5, reafirmando de fato o que ele pregava, e ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos. Mais uma vez ele precisa declarar isso, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então ele não pregava a ele mesmo, ele falava de Jesus, mas naquilo que ele falava a respeito dele, era para dizer aos outros que ele era servo deles, e que ele fazia isso por amor de Jesus. Um homem totalmente entregue ao seu ministério, um ministério com fidelidade, mas um ministério que tinha pessoas que não tinham o que fazer e se levantava contra ele. Isso tem em todo lugar e teve em todos os tempos da história. A única questão aqui é o que nós vamos, ou o que nós decidiremos: permaneceremos firmes ou vamos desistir? Vamos permanecer firmes ou vamos desistir? No capítulo 3, ele trata muito sobre a questão da velha aliança, e que quando eles ouviam a lei de Moisés, era como um véu que caía sobre eles. E aqui no versículo 1 do capítulo 4, quando ele fala que ele não desfaleceria, ele estava já falando a despeito da espessura deste véu. Ou seja, muitas pessoas ainda que criam na velha aliança, mas ele também tratava sobre a dureza dos corações. Mas ele diz: eu não vou me desanimar. O poder de Deus, ele transforma o mais duro e cega o coração. O poder de Deus, ele transforma o mais duro e cega o coração. Existe um drama dos séculos, existe um drama que acompanha os séculos. O diabo cega, mas Deus ilumina. Meus irmãos, nós estamos em vantagem com essa palavra aqui, porque mesmo o diabo tentando cegar, mas Deus ilumina. Se você tiver realmente envolvimento e a prática de cumprir aquilo que Deus quer para a sua vida, tudo que você fizer para Deus prosperará, como o ministério deste homem prosperou. E falar de prosperidade hoje é falar de dinheiro, eu estou falando de ministério. Primeiramente, nós precisamos prosperar na presença de Deus, prosperarmos naquilo que nós fazemos para Deus, confiar que não nos faltará alimento, não nos faltará vestimenta, não nos faltará moradia, e todas essas coisas serão acrescentadas, e Deus fará a sua parte. Mas eu fico pensando aqui sobre essas pessoas que se levantavam e queriam falar do passado dele. Então eu quero que você se preocupe com uma questão: como anda o seu presente? Como anda o seu presente? Porque se tem gente para falar do passado, e se o presente não estiver correto? E se no presente nós não estivermos andando corretamente? Existe a razão que as pessoas às vezes querem te afrontar, existe a razão que o próprio inimigo cega o entendimento dessas pessoas, é uma outra razão pela qual elas não ouvem o que você está pregando, o que você está passando. Mas existe uma questão que nós precisamos ter claro em nossa vida: é uma vida de testemunho. A outra coisa é que, se você leva o evangelho adiante, ele precisa primeiro
transformar e ter transformado a sua vida. Nós estamos aí com essa campanha das Cruzadas Internacionais para levar as visitas, né, até a casa das suas amigas, dos seus amigos. E tem gente que às vezes não entendeu ainda, porque não estou marcando nenhuma visita, porque eu não tenho pessoas que precisam de mudança. Eu não tenho amigos que precisam de mudança. Olha, citar de fato com veemência aquilo que se prega é quando a gente vive, e tudo aquilo que a gente fala precisa vir acompanhado de mudança na nossa própria vida. Eu olho agora para a vida da mulher samaritana, que quando Jesus mostra para ela o seu erro, que ela pede a água, aí Jesus fala: então chama o teu marido. Aí ela disse: mas eu não tenho marido. E ele disse: bem disseste, porque você já teve 5 e esse último não é seu. Ela sai anunciando aos outros e dizendo: ele sabe da minha história, ele de fato é mestre, porque ele sabe da minha história. Só que, irmão, se aquela mulher trouxe gente para ouvir Jesus, é porque ela mudou. Necessariamente ela precisou mudar, sabe por quê? Senão ninguém a ouviria, dada a circunstância cultural, social, dada a questão. Não estou falando porque faz muitos anos, não, eu estou dizendo do lugar que ela morava. Ninguém daria ouvido a uma mulher de situação duvidosa, mas para ela levar aqueles homens a ouvir Jesus, é porque ela chegou provando: ele sabe o que eu fazia, mas eu mudei, e ele sabe de tudo. E aqueles homens foram ouvir Jesus falar, e houve a conversão de muitos samaritanos, porque eles disseram assim: agora nós já não conhecemos só Jesus por aquilo que você falou, mas nós conhecemos Jesus porque falamos com ele. É isso que eu preciso estar preocupado. Nós precisamos nos preocupar de primeiramente levar Jesus às pessoas, mas depois essas pessoas terão as suas próprias experiências com ele, e elas frutificarão para a honra e glória do Senhor. É isso que é dar fruto no reino, irmão. É isso que é dar fruto. Saiu uma matéria aí que o evangélico é um incômodo, não sei quantos leram, e a pessoa chegou a dizer: seria bom que eles desaparecessem, mas não vai desaparecer. E eu pensei: incômodo agora, porque graças a Deus a igreja está se posicionando contra todas as imundícies e sujeiras que estão aparecendo aí na mídia e que estão querendo impor para acabar com a família. Mas a igreja perdeu um tempo, lá na década de 90, década de 2000 ainda, perdeu-se muito tempo olhando para si mesma e não se preocupando com a transformação do Brasil, e não se preocupando com a transformação do vizinho, não se preocupando com a transformação da amiga, da irmã, da mãe, da tia, do vô. E hoje nós temos essa sociedade perdida. A única coisa que ele falou lá foi o seguinte: mas como eu mesmo falo a respeito de que temos que viver com a diversidade, porque senão ele estaria pregando contra um princípio dele mesmo, ele disse então que tenhamos os evangélicos como diversidade, e assim a gente vai tolerar. Irmãos, eu comecei a louvar a Deus, porque é assim que agora, é por causa disso que agora o reino de Deus se estabelecerá e as coisas no Brasil começarão a andar. Escute o que eu estou te falando. Não é posição de guerra, de briguinha, mas a posição de dizer quem ela é, o que ela pensa. Porque até então a igreja estava perdida nos palcos. Uma outra pessoa que me chama a atenção contra a sua mudança imediata foi Zaqueu. Ele deixou imediatamente a velha e ruim prática para seguir a Jesus, e com comprometimentos ainda, né? Senhor, mas se eu roubei, se eu furtei, eu devolverei. Sabe o que acontece que atrapalha muito a gente
ter um ministério de pregação do Evangelho de Cristo? Não é o nosso passado, como era o caso de Paulo, é o nosso presente, porque ainda existem pessoas nas igrejas que dizem que se converteram, mas elas não deixaram as suas velhas práticas. Vai falar de Jesus para quem? E que jeito? Não tem como. Não deixaram as suas velhas práticas. Já pensou se a mulher samaritana fala para Jesus assim: ah, Jesus, mas o senhor mesmo disse, ó, era 5, agora esse aí não é meu, e se eu largar esse aí, a coisa tá feia, eu tenho que segurar esse aí. Então tem gente que quer ficar errando no adultério, isso, aquilo, outro, dizendo que não tem outra opção. Tem gente que se converte e fala assim: nossa, mas logo ontem que eu comprei um engradado de cerveja, eu preciso acabar primeiro. Mas logo hoje que... Entenderam? E assim vem as desculpas e a mudança não acontece. Pessoas aí do meio artístico se convertem e dizem: ah, mas primeiro eu tenho que acabar de cumprir um contrato. O nosso contrato é com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito temente a Deus, e um homem que sempre se colocava diante de Deus, sabendo que o poder só vinha dele, do Senhor. Tanto que no versículo 7 desse mesmo capítulo, 2 Coríntios 4, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um vaso de barro, qual é a característica de um vaso de barro? A característica de um vaso de barro na antiguidade era algo fraco. Como nós temos a fraqueza física, temor, tremor, doenças, perseguições que sofremos, isso nos enfraquece. Mas o vaso de barro era escolhido para guardar quantias, grandes quantias. Também tinha uma lamparina naquela época feita de barro, e ela era comprada no mercado comum, todo mundo tinha acesso, e ela iluminava. E ele aqui, de repente, poderia estar ensinando também a essa igreja que nós, na mão do Senhor, somos como essa lamparina de barro, mas a luz do Senhor que está em nós resplandece. Jesus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Ele não nos chamou à toa. Por isso, igreja, eu creio que esta igreja experimentará um grande crescimento, um crescimento sadio, porque eu sei que você se preocupa e se preocupará muito mais a partir de hoje, a olhar para a sua vida, a exercer um ministério da pregação, e outros também que o Senhor te chamou, mas cumpri-los com fidelidade. E mesmo que alguém queira falar do seu passado, se o presente é de verdade, não se importe. Mas se o presente ainda precisa de mudança, não fique estressado não. Mude. É só isso que você tem que fazer. Não, vai lá para o Facebook, faz textão. Vai lá para não sei aonde, faz um textão, dizendo: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, mude. Mude. Porque a palavra de Deus não é qualquer coisa. É algo muito sério. Ao mesmo passo que ela precisa ser compartilhada, sim, ela precisa ser compartilhada, mas ela precisa ser compartilhada com responsabilidade. E eu louvo a Deus, porque eu vejo essa preocupação nos irmãos. Eu louvo a Deus, porque eu vejo uma vida de diferença, uma vida que faz diferença na vida dos outros, através da vida de muitos irmãos aqui. Então que o Senhor realmente use a cada um, poderosamente, e nós exerceremos o ministério que Deus nos confiou com fidelidade. Amém? Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor pelas nossas vidas. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir a Deus que nos capacite. Vamos pedir a Deus que nos dê entendimento. Eu quero que você grave isso. Realmente ninguém vai ficar falando o resto da vida do seu passado, se o teu presente já é um presente de mudança. Mas se você tem algo ainda para mudar, meu irmão, minha irmã, não fica reportando: ah, também não faço mais, não faço como deveria, porque fico. Não, mude.
porque essa mudança não é nem para você provar aos homens pura e simplesmente, embora o apóstolo Paulo diz que ele poderia pregar o evangelho diante de todos os homens, mas que você faça isso pensando em honrar ao teu Deus, honrar ao Senhor. Quais são os caminhos que você tem tomado? Quais são as decisões que você tem tomado? O que você realmente tem feito com a sua vida? Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como vaso de barro que deposita em nós a excelência do poder de Deus. Então isso é maravilhoso. Por isso que nós queremos viver isso. Aleluia. Ó Deus, aqui estão os teus servos e servas. Aqui estamos nós, ó Deus, pedindo pela tua graça, pelo teu favor. Nós queremos viver intensamente a tua palavra, e ela também que nos ordena a pregarmos o evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está declarando que muitas pessoas tentavam anular o que ele falava pela vida que ele tinha levado do passado, mas ele podia dizer de coração aberto que a vida que ele levava no presente era uma vida que glorificava a Deus. Ele reconhecia que só podia ter acesso a todas essas coisas pela sua misericórdia, mas ele declarava a todo momento que ele buscava aperfeiçoamento no Senhor. Ó Deus, cada um de nós aqui precisamos viver o ministério, cada um de nós aqui precisamos pregar a tua palavra, além de algumas outras coisas específicas que o Senhor tem para nós dentro da tua casa. Por isso, ó Deus, que sejamos impactados a moldarmos a nossa vida conforme o Senhor quer e andarmos segundo a tua vontade.